Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de brasileiros sofrem com a diabetes. Desde a década de 80, o número de diabéticos triplicou nas Américas. E ainda, de acordo com a organização, a doença é a quarta maior causa de morte da região, ficando atrás apenas do infarto, acidente vascular cerebral e das demências. Ao meu lado, Dr. Humberto Vilhena, que vai falar um pouco sobre essa questão. Dr. Humberto, que é endocrinologista também, e vai conversar um pouquinho com a gente. Dr. Humberto, é um número preocupante esses, não? Sem sombra de dúvida, quer dizer, o diabetes eu diria que entre as doenças não infecciosas, as doenças não transmissíveis, realmente o diabetes hoje em dia é a grande preocupação da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, porque alguns desses dados que você mencionou, por exemplo, o infarto, o derrame, que são causas importantes de morte, né? Na realidade, muitos deles estão relacionados ao diabetes, quer dizer, aparece o infarto agudo do miocárdio, mas na realidade é diabetes causando infarto agudo do miocárdio. Eu diria que o diabetes, junto com a hipertensão, são os dois grandes fatores desencadeadores de doença, de morte e de invalidez no Brasil e no mundo, né? Bom, em relação, à parte alimentícia, vamos combinar que as indústrias alimentícias também não colaboram muito para que a gente tenha uma alimentação muito saudável, né? Como o senhor mesmo falou, as gôndolas do supermercado, o que vemos aí são alimentos nos bombardeando com conservantes, enfim, cheios de açúcares. E, inclusive, hoje tem uma parte, mas muito pequena ainda, com orgânicos, né? Não, na realidade, embora pequena, eu diria que hoje em dia já existe uma cultura orgânica, existe uma cultura de preparo. Hoje em dia, por exemplo, que nós temos a internet, a internet pode ser um instrumento, né, como eu digo, de cura ou de perdição, né? Então, na realidade, hoje em dia, uma pessoa que se interesse por alimentação saudável, ela tem muitos sites, sites, inclusive, de culinária, né, que dão realce ao preparo dos alimentos, né? E essa questão do preparo do alimento é realmente o que me parece mais essencial. Só para você ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos, o estado americano que tem maior incidência de diabetes é o estado americano onde tem maior consumo de refrigerante. Tá? Então, isso é um dado que não se pode fugir, né? Quer dizer, na realidade, o consumo de refrigerante está intimamente relacionado à obesidade e ao diabetes. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E sempre eu digo que o ideal é que todas essas pessoas aprendessem a comer. Aprender a comer, valorizar a água. A água é um alimento fundamental. Todos os animais se alimentam de água, tá? Todos eles, né? Então, a água é muito importante. Na realidade, você tem que retornar assim um pouco, já que a gente tem tanta comodidade, já que a gente tem tantas facilidades no movimento e tudo mais, né? É muito importante que a gente retorne, em alguns pontos, à vida que eu chamaria assim, da vida na fazenda, entendeu? Fazer aquelas coisas mais brejeira, né? E porque certamente isso vai vir junto com mais saúde para a gente. Em relação à prevenção, né? Como é que as pessoas podem estar se prevenindo em relação ao diabetes? Isso tem um fator grande aí, histórico, uma porcentagem grande, histórico também, genético, né? Ou algo assim, como o senhor falou, esses alimentos industrializados, né? Como é que elas podem estar se prevenindo? Na realidade, é um somatório desses dois fatores. Quer dizer, a herança diabética, né? O fato das pessoas serem filhos de diabéticos é um fator muito importante. Eu diria que isso colabora com 50% do diabetes. E os outros 50% são ambientais, de tudo isso que a gente falou. Na realidade, quer dizer, se você tiver somente, porque a genética você não muda, então esse seu 50% está ali, não tem jeito. O que você pode no mínimo, retardar o aparecimento do diabetes, no mínimo. Você pode até, eu diria para você que se nós vivêssemos numa sociedade diferente, onde as pessoas se movimentassem muito, onde não tivesse escada rolante, não tivesse automóvel e elevador e não sei o quê, provavelmente, acredito até que fosse possível você evitar o aparecimento de diabetes. Mas se a gente considerar a nossa sociedade urbana, eu diria que uma das coisas que seria interessante seria adiar o diabetes, quer dizer, e isso aí através da alimentação e através do exercício físico, né? Então fica aí o recado, né? Boa alimentação, fora sedentarismo, muita atividade física, bastante água. É isso, doutor? Eu acho que se toda a sociedade, né, se apercebesse
o poder curativo dos alimentos e da atividade física, nós teríamos, eu posso, sem exagero, dizer para você que nós teríamos 50% a menos de incidência de diabetes, né? Agora, por outro lado, lembro aquilo que eu acabei de falar, quer dizer, vivemos numa sociedade muito industrializada, com estresse crônico, submetida a estresse crônico, uma sociedade onde o conforto limitou demais o movimento, portanto, a atividade muscular, né? E esses problemas precisam ser encarados, na minha opinião, desde do ensino fundamental. Você acha que a indústria alimentícia tem conivência com a indústria farmacêutica? Olha, aí você foi fundo, né? Quer dizer, eu acho que a indústria alimentícia ela não tem alma, né? Ela tem bolso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a indústria farmacêutica tem essa sociedade com ela, porque ela também não tem alma, ela tem bolso. Eu acho que eu tenho um profundo, como é que eu faria? Uma profunda desilusão com os rumos do tratamento do diabetes, tá? Porque a gente sente que o diabetes, que a cura do diabetes ou o tratamento do diabetes anda mais lentamente do que poderia. E existe um grande interesse na venda de medicamentos e insumos para, vamos dizer, manusear essa massa gigantesca de pessoas que realmente ainda precisam dos medicamentos. Mas atenção, eu lembro a você, eu acabei de dizer, quem tem todos os hábitos e atitudes corretos evita, em grande parte, a utilização desses medicamentos. Muito obrigada pela sua participação. Michele Fortuna, para o Jornal Diário.